Olá, meu nome é Luiz Maia. Olá, meu nome é Sônia Gomes. Hoje nós temos uma pauta um pouco diferente, né, Sônia? Hoje a gente vai revisitar um cenário que a gente formulou lá em 2018, lá na época que bateu-se o martelo, nosso próximo presidente seria Jair Bolsonaro, em novembro de 2018, a gente sabia daquela informação, e a gente fez um conjunto de expectativas, né, de tendências que a gente observava que poderiam ser predominantes nos próximos 2 ou 3 anos a partir daquele momento. Então hoje nós vamos resgatar aqui aquele material. A propósito, o material foi utilizado em um evento que nós participamos lá na BKR Lopes Machado, uma empresa de auditoria, consultoria, e logo em seguida fazer aquela apresentação que todo palestrante faz, a gente apresentou o seguinte roteiro. A gente fez uma rápida leitura dos indicadores daquele momento, falou bem de passagem sobre alguns aspectos estruturais, né, da captura do Estado no Brasil, depois apresentou o que seriam 5 perguntas chaves, a partir das quais a gente traçou cenários para 2018 e 2019, né? Segundo os programas, as entrevistas, a equipe que já se anunciava do novo governo que iria começar. Tá, então só para a gente ter uma ideia do contexto, né, Sônia? A gente tinha um processo de inflação, né? O Brasil estava passando por um momento de uma reaceleração inflacionária, pelo menos no que diz respeito ao IGPDI. Então, algo semelhante ao que a gente tem observado nos últimos tempos, né? O dólar acaba puxando um pouco a inflação medida pelos índices gerais de preço, ainda que a inflação naquele momento tivesse ali em torno da meta do Banco Central. O Brasil experimentava uma evolução do PIB que, se de alguma forma era um alívio comparado com a recessão de 2015 e 2016, ainda não sinalizava nenhum também grande conforto, não. A economia crescia a um ritmo de 1%. A taxa de desemprego era muito elevada e a gente ainda não tinha retomado um nível de emprego semelhante ao que tinha vigorado até 2014, né? Na verdade, a gente ainda está lutando para superar aqueles patamares. E a taxa de juros vinha numa trajetória declinante, né? Então a gente vinha com taxas de juros bem baixas, algo muito característico de um país que estava saindo de uma grande recessão. Então a gente comentou um pouquinho sobre grandes desafios estruturais do Brasil, falou sobre o grande combate à inflação, ainda a prevalência, né, de escândalos de corrupção, falou sobre o desafio de termos agora uma máquina com mais musculatura para lutar contra a corrupção, mas que ainda práticas muito anacrônicas, né, da nossa estrutura política estavam presentes, né, o loteamento de cargos, a ocupação de funções públicas por interesses privados. E aí a gente fazia uma provocação, né, pegando aqui as palavras da música do Legião Urbana e do Renato Russo, dizendo que país é esse, né? Um país em que o executivo legisla, né, a prática de mandar medidas provisórias e projetos de lei, o legislativo quer saber de executar o orçamento, e aí pode ser executar até em duplo sentido, né? Executar no sentido de eliminar qualquer eleição de prioridades, ou executar no sentido de tentar inserir emendas para executar, para fazer dispêndios, né? Para fazer gastos nas suas bases eleitorais. O judiciário eivado de privilégios, vai tendo um protagonismo cada vez crescente, isso parece ser uma tendência que permaneceu, e esse sistema de fiscalização e controle, muito mais robusto que a gente constituiu, é muito dedicado a investigar denúncias, aquela sensação de que toda hora a gente tinha um escândalo de corrupção e, frequentemente, frustrado com as lideranças políticas, a gente era obrigado a votar. A gente ainda fazia uma provocação a respeito do sistema eleitoral do Brasil, né? Então, o Brasil tem aqui uma espécie de 4 turnos e não 2 turnos. A gente tem um pré-primeiro turno, né, em que pesquisas de opinião são publicadas e tal candidato está na frente, aquele candidato está na frente. Com isso, algumas candidaturas já são desidratadas antes mesmo de serem lançadas e já há uma espécie de remanejamento ali de forças políticas em torno
daquelas candidaturas mais robustas. Aí a gente tem o primeiro e o segundo turno, típico de qualquer eleição no histórico brasileiro recente, e logo em seguida a gente vai para o quarto turno, que no presidencialismo brasileiro era a eleição da Câmara, né? A eleição do presidente da Câmara. Ele passa a ser o guardião da presidência, ou mais especificamente, ele passa a ser o guardião dos processos de impeachment que poderiam tirar qualquer presidente, algo que tem sido recorrente na nossa vivência política recente. Então, agora finalmente chegando aos cenários que a gente traçava, nós propusemos 4 questões chaves, né? 4 perguntas chaves. Que tipo de liderança assumirá a presidência da Câmara? Então, a gente teve durante uma boa parte daquele período a presidência do Rodrigo Maia, e depois foi sucedido pelo Arthur Lira, que é o atual presidente. É uma liderança que tem características mais semelhantes a um Eduardo Cunha do que a um Michel Temer e a um Rodrigo Maia. Tá? A pergunta-chave 2, que grau de competência política e técnica que a gente teria no Ministério da Fazenda? Então a gente pegou essa foto aí engraçada do ministro Paulo Guedes numa saída ali da casa do presidente Bolsonaro, àquela altura presidente eleito, e a gente queria saber, será que a gente vai ter uma equipe tecnicamente robusta, com técnicos capazes de conhecer a máquina e conhecer um pouco do processo processo político por trás de reformas? Então, isso era uma segunda incógnita. A terceira, chamado teto dos gastos, se ele permaneceria em vigor, né? Se a gente teria uma revisão ou se essa métrica aí para restrição do gasto e, de alguma forma, para o controle fiscal, se ela seria mantida ou não. A pergunta 4 era a reforma da Previdência, né? Naquela altura ainda não tinha sido votada. Se ela fosse votada, se ela seguiria sub júdice, como a trabalhista. Então aqui a gente fazia referência ao fato de que muitas vezes no Brasil você aprova leis, mas o Poder Judiciário se recusa a aplicá-las, porque as considera inconstitucionais. Então existe uma diferença entre você estabelecer uma lei e essa lei passar a vigorar no Brasil. Muitas vezes isso não acontece. Aí a última pergunta-chave seria essa conversão àquele momento relativamente recente do Bolsonaro às ideias do liberalismo, né? Se seria um liberalismo de fachada, relutante, ou seria de fato um liberalismo aos moldes do que costumava anunciar naquela época já avisado ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Então, com base nessas 5 perguntas, a gente respondendo sim ou não, ou respondendo A ou B, a gente teria até 32 cenários possíveis. Mas então nós fizemos aqui aqueles que seriam os mais prováveis. O cenário 1, que a gente chamava de posto Piranga, então haveria uma presidência da Câmara pró-governo, uma blindagem da Fazenda suficiente, né, para que o corpo técnico trabalhasse as soluções e gerasse as reformas necessárias. O teto dos gastos seria pouco ou nada alterado. As reformas, sim, ficariam sub júdice ainda, com implementação parcial, mas que a orientação liberal seria firme. Então, nesse caso, é um cenário mais otimista, em que as ideias liberais seriam predominantes e que o governo teria capacidade de executar as reformas no Congresso Nacional. O segundo cenário é um cenário Bolsonaro histórico, né? Então, voltando aí às características de um deputado que esteve por 20, 25 anos na Câmara dos Deputados, votando muitas vezes pautas corporativas, reunidos naquilo que se convencionou chamar de centrão, né? De uma base de interesses difusos lá no Congresso. Então, a presidência da Câmara seria, sim, pró-governo, mas não haveria blindagem suficiente no Ministério da Fazenda, o teto dos gastos seria alterado, as reformas, sim, permaneceriam sub júdice, né, não plenamente aplicadas, e a orientação liberal seria relutante. Então, esses 2 cenários, obviamente, eles são extremos, e o que a gente observou mais à frente é o que nós vamos discutir aqui. Mas só para concluir, né, a compreensão desses cenários, né, a técnica
de análise de cenários nos pede que não apenas os enunciemos, mas que exploremos um pouquinho dos seus impactos. Então, em termos de política econômica, a gente teria lá uma orientação liberal, muitos cortes, principalmente em gastos federais, uma privatização acelerada, ampla, uma manutenção quase religiosa aí do tripé macroeconômico, buscando a simplificação tributária. Então, aqui a gente está vendo todo um cenário favorável para uma corrente liberal na economia. Haveria, sim, um ambiente político conflituoso, mas com uma presidência relativamente agressiva e inábil para o diálogo. Tá? Então, a gente antevia as dificuldades de um governo dialogar com o Congresso. No entanto, a gente teria surtos de crescimento, uma espécie de voo de galinha, a Selic e a TJLP em 6,5%, ainda no primeiro semestre, uma inflação entre 4% e 6%, e o dólar cedendo, era a nossa previsão naquele momento, cedendo para 3,50, bem abaixo aí dos R$4, onde permaneceu por tanto tempo. E aí uma série de consequências para quem tinha operação ou em Pernambuco ou Brasil afora, tá? Um cenário menos provável e um pouco mais pessimista era de um Jair Bolsonaro histórico, né, com uma proximidade maior ao estatismo militar, né, uma brincadeira que a gente fez aqui, né, esse é o Bolsonaro ou é o Itamar Franco, ex-presidente da República, usando uma boina verde do Exército, né? Nesse caso, mais cedo ou mais tarde, o governo retomaria uma abordagem intervencionista, com manutenção de gastos, dificuldade em cortar gastos, algumas pautas estatistas, né, com novas agendas, o tripé macroeconômico um pouco ameaçado, seja no controle do dólar, seja no controle das próprias finanças públicas, e novos pactos, né, com o agronegócio, com a chamada bancada evangélica, soluções apenas parciais do ponto de vista das reformas, e ainda assim um ambiente de relação agressiva, um diálogo muito conflituoso com o Congresso. Nesse caso, o que a gente teria é o crescimento fraco, uma espécie de um postergamento de uma nova recessão, Selic e TJLP acima de 10%, IPCA entre 8% e 10% e dólar acima de 5% já em 2019, né? Então, o que a gente observa claramente, né, é que ambos cenários têm um pouquinho da realidade. A gente que trabalha com cenários, a gente não tem a pretensão de acertar, mas sim de vislumbrar panoramas hipotéticos possíveis, né? Mas eu fiz essa provocação, esse resgate aqui, Sônia. Agora, queria te ouvir um pouquinho e a gente bater bola, tirar aqui algumas ideias que podem estar passando pela cabeça de quem está nos assistindo. O que você tem aí para nós? Primeiro, os comentários. Eu acho que a gente está mais para o cenário 2 do que para o cenário 1, né? Por várias questões que até você levanta aí na sua apresentação, né? Então, eu vou tentar pontuar algumas coisas da apresentação e reforçar o que a gente tem visto neste momento, né? Uhum. Bom, a gente viu que Bolsonaro conseguiu aprovar a reforma da Previdência, né? Claro, essa reforma já estava sendo costurada por Temer, então teve toda a mobilização de Temer, teve todo o ambiente político favorável criado por Temer, então eu acho que que Bolsonaro acabou tendo essa ajuda, né? Uhum. E conseguiu realmente significativa. A reforma traria uma economia na ordem de 80 bi, né? Se bem que esses 80 bi já foram gastos com a PEC, né, emergencial, né? Mas essa reforma também já apresentava algumas falhas ou algumas coisas importantes que precisam ser melhoradas, né? Por exemplo, você não tem a correção endogenamente da expectativa de vida da população, a diferença de gêneros, homem e mulher, em termos de aposentadoria, também deveria ter um ajuste já endógeno, também a gente não teria, tá? Então, e outro aspecto muito importante, que eu acho que é mais conflituoso,
em relação à não inclusão dos servidores públicos e servidores estaduais e municipais, né? Aí você acaba delegando para os governadores essa incumbência, né, de ter que fazer uma reforma. Só que você vai ter um Brasil recortado, um Frankenstein de reformas. Imagina não só os militares, né? Militares, os municipais e estaduais, né? Exatamente. Além das outras categorias que não foram incluídas, né? Você teve uma reforma muito particular, atingindo categorias específicas, né? Então, a reforma é algo importante, sim, porque a gente precisava ter algum tipo de controle, a gente não tinha um tipo de controle, então trouxe mudanças importantes, mas continua com falhas, né, que vão precisar ser corrigidas em algum momento da história, né? Pronto. A outra coisa, como eu falei antes, a gente está mais tendendo para um cenário 2. E um dos itens que você aponta, essa visão neoliberal, né, que não vai ser seguida, que não está sendo seguida na maior parte das vezes, né? O que a gente tem visto é uma política de privatizações muito lenta. Hesitante, né? Hesitante, lenta. São propostas que são colocadas, são retiradas, falta apesar de ter o centrão, o Bolsonaro ter o centrão, não tem exatamente a capacidade política de efetivar as reformas. Você vê que é algo que envolve também muitos interesses, né? O centrão, como você bem disse, é um conjunto de deputados com quereres difusos, e isso também acaba atrapalhando nesse processo. Também a responsabilidade fiscal que você falou, né? Então, o que a gente vê é um Bolsonaro mais estadista do que propriamente liberal, né? Agora a gente acabou de ver, sim. Pois é. Não, vamos guardar essa parte da fiscal para o final, que eu queria fazer... porque eu queria fazer uma provocação aqui, Sônia. Olha só. Sim. Quando a gente faz cenários, tem algumas coisas, obviamente, que não estão no nosso radar, né? Então, a mais óbvia delas é a pandemia. Né? A gente, hoje em dia, a gente já consegue entender que uma pandemia, ela também é um processo estrutural, né? Que, na verdade, olhando para trás, a gente viu surtos com potencial pandêmico desde o início desse século, né? A gente teve 3 antes da pandemia de Covid-19. Mas era uma coisa assim considerada um risco muito baixo, então isso não aparecia no radar de muitas pessoas. Agora, 2 outros pontos. Um que passou igual uma estrela cadente, que foi a discussão do acordo Mercosul-União Europeia. Foi uma coisa de início do governo, apareceu mais ou menos do nada, de repente pareceu que existia a iminência de esse acordo ser fechado, e do Mercosul ser fortalecido, de fato, né? Porque justamente, tem muito mais de papel do que propriamente de efetividade, né? Pois é, mas passou na mesma velocidade. Da mesma velocidade que emergiu, se tornou inviável rapidamente, né? A imagem do governo já era ruim, e nos traz ao terceiro ponto, que é a questão ambiental. A questão ambiental, por mais que a gente não encontrasse no discurso do Paulo Guedes ou do próprio Bolsonaro referências muito sólidas a essa visão de uma economia verde do século XXI, a gente também não imaginava que pudesse ser tão ruim, né? Eu não imaginava e que pudesse prejudicar de maneira tão terrível a imagem exterior do Brasil, né? Então, o mundo todo mudando e o Brasil reiterando apostas numa economia menos sustentável, menos atenta ao aspecto ambiental. Então, esses 3 aspectos... E esse último aspecto torna o Brasil isolado. Isolado de quem? Isolado dos seus principais parceiros. Por exemplo, se você bota Estados Unidos, China, União Europeia e Argentina, é mais de 60% das exportações brasileiras. Então, quando você tem um posicionamento totalmente contrário aos seus maiores importadores, você acaba se isolando e perde oportunidades mundiais. Claro, além da imagem que fica comprometida. Justamente. E assim, quando a gente hoje acompanha os principais veículos de imprensa técnica ou imprensa geral internacional, a abordagem o Brasil aparece muito menos, né? O Brasil perdeu relevância no cenário internacional,
e aparecem pautas muito negativas, né? Existe uma visão ruim do governo, mas também do país. É um país que não se decide, né, em qual caminho vai seguir, reluta ainda muito em reconhecer as novas agendas globais, né, e que a gente, de alguma forma, ou não aceita abertamente, ou a gente não trata de maneira muito superficial. E quem está preocupado com isso é o próprio agronegócio, né, Sônia? Sim, sim, porque a visão do nosso presidente é que, na verdade, existe uma necessidade muito mais de produzir sem levar em questão, em pauta, colocar em pauta a questão do meio ambiente. Só que o selo do produto brasileiro fora é importante, né? A conservação da natureza, do meio ambiente, práticas de manejo adequado. Então, tudo isso é elemento importante para definir o preço do produto brasileiro. E o agronegócio, obviamente, está preocupado porque isso afeta, né, a demanda pelos produtos brasileiros. Né? Justamente. Agora vamos chegar à questão fiscal, que eu acho que é uma que está na cabeça de todo mundo, né? Afinal de contas, há dias atrás, né? Nós estamos aqui gravando esse vídeo ao final de outubro. Questão de dias atrás, a gente teve sinalização muito ruim sobre a circunstância em que se mexeria no teto, né? Então, o governo insiste em tentar vender essa ideia como sendo uma antecipação da revisão dos 10 anos, né? Para quem tem familiaridade com isso, a proposta de emenda constitucional que foi aprovada para estabelecer o teto dos gastos previa que ao final de 10 anos haveria uma espécie de um rearranjo, um freio de arrumação, mas o Paulo Guedes vem insistindo que esse reajuste é necessário, essa mudança é necessária agora por conta da pandemia. E aí falar, bom, quando a gente fez a PEC dos gastos, a gente não imaginava que o país enfrentaria um desafio como esse. Eu acho que esse argumento ele é frágil, sabe, Sônia? Porque nós temos aqui um conjunto de questões mais profundas sobre o problema do teto dos gastos. Exato. E talvez o mais central, que às vezes passa despercebido, é o fato de que existia uma hipótese no teto dos gastos de que a economia ia crescer. Sem o crescimento da economia, não haveria criação de espaço para uma poupança maior do setor público, né, para superávites primários voltarem, para uma queda duradoura da taxa de juros, né, a taxa de juros estrutural do Brasil cair e criar, de fato, aquela ideia de uma prosperidade, um ciclo de renovação de investimentos. O crescimento não veio. Independente de a gente ter passado pela pandemia ou não, as previsões agora que estão se fazendo, né, no final desse terceiro ano do mandato do Bolsonaro, já tem gente falando de PIB crescendo 0,5% no ano que vem, ou até tendo recessão. Existe até essa discussão, essa possível discussão. As previsões do crescimento para 2022 vão caindo à mesma medida que as previsões da inflação de 2022 vão subindo. Então, isso. E da taxa de juros também. Então, a questão fiscal não resolvida via crescimento e não resolvida via reforma tributária está se consolidando como sendo talvez o principal fator de pessimismo entre os investidores. Você concorda? Concordo plenamente. Está se colocando de lado o tripé macroeconômico. Né? Então, você teria o câmbio controlando o balanço de pagamentos, né? A taxa de juros controlando a inflação e você teria o controle fiscal. Quando você joga fora o controle fiscal, pelos argumentos do nosso Guedes, que eu não concordo, você desestabiliza o país e o cenário mundial, no sentido de que você dá uma sinalização de que não tem controle, então você cria instabilidade, e essa instabilidade faz o dólar aumentar a importação de produtos e de insumos que fazem parte dos bens que a gente produz internamente, sobe, né? Então, a inflação, para controlar a inflação, você precisa aumentar os juros. Quando você aumenta os juros, você impacta o crédito, você impacta crescimento, você impacta mercado de trabalho, geração de empregos. Então,
aquilo que a defesa, por isso que eu não concordo com a defesa de Guedes, é que não, temos uma população, ninguém discorda que a população está vivendo, a mais pobre, está vivendo uma situação difícil, né? Então, o dilema do social e do fiscal existe, não é novidade, né? Mas, na forma como está sendo feita, é como se você beneficiasse de uma forma os mais pobres e, ao mesmo tempo, retirasse via inflação. Então, você compromete todo o sistema econômico interno, né, ao furar o teto de gastos e acaba gerando inflação. Você dá para aquele que tem menos necessidade recursos, mas você retira por outras vias, mas aí a imagem do país, a credibilidade do país, o risco do país, tudo se desestabiliza. Então, não é algo que realmente acabe trazendo resultados positivos, né? Por mais enfeites que Guedes queira colocar, né? E a gente também percebe que existe uma questão eleitoral envolvida aí, né? Claro. A gente está nas vésperas da eleição, ano que vem, né? Então, tem todo um populismo, né? Por trás dessa história, né? Pois é, a gente está concluindo, eu vou fazer aqui o meu último comentário, aí eu passo a bola para você também fazer o seu último toque aí sobre esse painel que a gente está pintando juntos aqui. Eu acho que vale a pena só mencionar, Sônia, que a gente tem, lá naquele cenário traçado lá atrás, a gente falava sobre esse protagonismo do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário intervindo, barrando certas leis, certas reformas, muito atento ao dia a dia da execução do orçamento, das decisões do governo. Então, é um judiciário que ganhou uma projeção muito grande. E não deixa de ser curioso que nessa atual crise fiscal, né, tem 3 elementos aí para furar o teto dos gastos. Tem o Bolsa Família, tem gastos com pandemia, que as pessoas falam de alguma forma que teria a ver com essa mudança no Bolsa Família, ampliação dos recursos para assistência social, mas tem os precatórios, né? Então, os precatórios passam a ser aquelas reconhecimentos de dívida que o Poder Judiciário faz e que, ao fazê-lo, impactam de forma significativa o orçamento. Exato. Então, ao reconhecer 35 bilhões de dívida de um ano para outro, o Poder Judiciário acaba entrando na formulação do orçamento. E aí, dentro da camisa de força chamada teto dos gastos, fica difícil manter essa equação ainda de pé. Então, esse era o último comentário. Passo a bola para você para a gente concluir aí, o último toque que você gostaria de dar. Concordo contigo, né? Porque, agora, a questão que eu acho que Bolsonaro, que na verdade poderia ajudar, porque além de, claro, você ter o judiciário que a cada dia tem um peso maior no país, tanto legislando, que não é a função dele, né? E executando, entre aspas, o orçamento, né? De alguma forma interferindo na execução do orçamento. Algo que eu acho que é importante a gente mencionar. Tem todo esse panorama nefasto, digamos assim, ou preocupante para a economia brasileira, mas a gente também não pode deixar de mencionar que alguns avanços ocorreram nesse período, né? Uhum. Então, a gente tem a independência do Banco Central, verdade, que é algo muito importante, né? Você tem o Open Banking operando muito mais ativamente, o PIX chegando, você tem alguns marcos muito importantes, marco do saneamento, da ferrovia, da cabotagem. Então, são aspectos que, claro, não, pelo peso das outras coisas, da questão do fiscal, etc., acabam ficando meio que desapercebidas, mas que foram também pontos importantes e que foram aprovados nesse governo e que certamente pode ter segurado também muito e pode também contribuir, claramente vai contribuir para a evolução do país mais à frente. Por exemplo, o marco de saneamento, os impactos você não vai ver agora, né? Porque as concessões são de 10, 20 anos, então você vai ver mais para frente o impacto na economia. Mas são aspectos importantes que esse governo conseguiu aprovar, então também
não vamos falar só do lado negativo, mas também tem esse lado que é importante. Né? Legal, né? E também, assim, ainda tem mais um ano, né? Então, a gente vai deixar para depois falar a expectativa para 2023, ao final de 2022. Mas, então, quero agradecer, Sônia, muito legal esse nosso papo, agradecer a todos que nos acompanharam aqui e torcer para que continuem nos acompanhando. A gente sempre vai tentar trazer assuntos e debates interessantes para todos. Um abraço. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.